Muito tem se falado sobre fundos imobiliários e, particularmente, os fundos imobiliários são o meu investimento favorito. Fica ali meio que pertinho das ações, gosto muito dos dois. Sim, eu perguntei para a inteligência artificial e ela me disse quais são os principais riscos de se investir em fundos imobiliários. Eu vou olhar aqui as respostas e a gente vai conversando sobre e eu vou dando a minha opinião. Será que isso é realmente um risco? Será que faz sentido o que a inteligência artificial falou, que o ChatGPT falou? E começando, número 1, primeiro risco de um fundo imobiliário é: fundo imobiliário não é renda fixa. Isso é verdade, pessoal. O que é que acontece? Os fundos imobiliários, o bom deles é que eles vão estar te pagando ali todo mês. Mas não funciona exatamente como uma renda fixa. O que é que a gente tem em mente, em geral, sobre a renda fixa? Ou seja, sobre um tesouro direto, sobre um CDB. Você coloca um valor de dinheiro ali e esse valor vai aumentando aos poucos. Não é verdade? Os fundos imobiliários não. No fundo imobiliário você vai receber todo mês ali um aluguel, um valorzinho, um dividendo na sua conta. Então você comprou uma cota ali de R$10, você vai receber os seus 8 centavos, os seus 9 centavos. Mas a cota em si, o valor do fundo imobiliário, ele pode cair. Essa cota que você pagou 10, próximo mês, pode estar valendo 9,80. E aí o seu valor total, o seu patrimônio, ele está diminuindo. Mas os seus dividendos estão aumentando. Então assim, se você vai investir em fundo imobiliário pensando que é uma renda fixa, não é, tá certo? Faz sentido, fundos imobiliários não são renda fixa. Bora ver aqui o segundo perigo. Risco de vacância. O que é esse tal de risco de vacância? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, eu procurei aqui, dei uma olhadinha nos fundos imobiliários e eu achei esse fundo imobiliário do setor educacional, tá certo? FCFL11. E dá uma olhadinha em como ele funciona. Ele tem apenas um prédio, Instituto de Ensino e Pesquisa aqui em São Paulo. Matheus, mas o prédio é muito bom, tem 30 mil metros quadrados e tudo mais, fica em São Paulo. Mas o prédio pode ser ótimo. Mas imagina o que vai acontecer se, por algum motivo, esse prédio for desocupado. O locatário sair. Ou se Deus me livre, acontecer alguma coisa nesse prédio que não puder mais ter aula, né? Se, pelo que eu entendi, é um local de estudo. Se não tem mais ninguém nesse prédio, não tem aluguel. Se não tem aluguel, o seu dividendo não vai cair. Você não vai receber renda. E aí eu peguei um exemplo extremo em que a gente tem um ativo que só tem um prédio. Mas às vezes você tem um ativo que vão ter 10 prédios, sendo que 50% da receita desse fundo, dos dividendos, vem de um só locatário. Então assim, a ideia é que você realmente tem um risco, tá certo? Você pode estar investindo num fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário tem poucos prédios, esses prédios ficam vazios, e aí o que é que acontece? Você fica sem dividendos. Então você está dependendo de uma gestora que consegue lidar muito bem com os aluguéis, que consegue cobrar seus inquilinos, ou que pagam multas para se esses inquilinos saírem. Faz sentido existir um risco de vacância? Sim, esse risco existe. O terceiro risco, pessoal, ele diz respeito à inadimplência. A inadimplência, ela anda junto com a vacância, né? Mas presta bastante atenção. Quando a gente fala em vacância, que é o risco anterior, a gente está falando de um imóvel que não está ocupado ou que está sendo desocupado. A inadimplência diz respeito a um imóvel, a um prédio, a um galpão, que ele está ocupado por alguém, mas essa empresa, esse inquilino fala o seguinte: olha, a gente está mal das pernas, a gente não consegue pagar o aluguel. Aí o que é que acontece? Se o aluguel não é pago, o cotista vai receber? Não. O dinheiro não vai para o fundo e do fundo não vai para o cotista. Logo, seus dividendos vão cair. Então, é um risco real. Se o inquilino fala que não vai pagar, o cotista vai sentir e a inadimplência vai fazer você sofrer. Ela vai fazer você sofrer por quê? Porque o fundo imobiliário é justamente quem vai estar te pagando dinheiro todo mês. Se você começar a não receber, é pior para você, valor da cota cai, dividendo cai, uma tristeza. O próximo risco, ele diz respeito à oscilação de mercado. O que é essa oscilação? Fundo imobiliário é renda variável, então ela pode subir, pode descer. Mas será que oscila muito? Será que é uma coisa exagerada? Eu não concordo tanto com esse risco, porque é o seguinte: os fundos imobiliários, eles não são que nem as ações, que sobem e descem demais.
Na ação, você pode ter, por exemplo, hoje uma ação custando R$ 30 e amanhã custando 40. Aí depois de um mês vai para 28. Oscila demais. Sendo que os fundos imobiliários eles não têm essa característica de ficar oscilando tanto. Bom, pessoal, eu peguei um exemplo aqui muito famoso, o XPML11, que é um fundo de shoppings. Para que você entenda esse risco de oscilação, eu vou mostrar um período aqui, ó. O fundo vinha aqui a mais ou menos R$ 130, 140, tava tudo bem. E aí quando começa a pandemia, bum, ele cai para quanto aqui, hein? Mais ou menos R$ 70, entre 60 e R$ 70, né? É uma queda de mais ou menos 40%. Aí você pensa, meu Deus, se eu tivesse todo o meu dinheiro aplicado nesse fundo, eu ia perder 40% do dia para a noite. Sim, esse é um risco da oscilação de mercado. E aí você percebe que sim, uma cota do fundo ela pode cair muito, sendo que para isso foi necessário um evento global, né? Aquele evento que afetou toda a saúde do mundo. E aí você teve essa queda, mas logo depois, ó, houve uma certa estabilização do valor da cota. Perceba, até hoje ela não voltou a ser o que era lá no seu auge, R$ 146. Tá sempre aqui, ó, 110, 111. Isso se dá por outros fatores, tá? Mas lembre-se, a cota ela tá ali em 110, 111, mas os dividendos estão caindo todos os meses. E sim, pode haver uma variação de cota, você vai sofrer com essa variação, mas se você tem a consciência de que é para o longo prazo e que você tem que estar recebendo os dividendos mensais, eu acredito que essa variação não vai lhe perturbar tanto. O próximo risco, o nosso quinto risco, é quando se relaciona a taxa de juros do país e o IFIX, o índice que diz respeito aos fundos imobiliários. Então, será que a taxa de juros é um risco para os fundos imobiliários? Vamos entender de onde vem esse pensamento. Então, e olha só, pessoal, o que acontece quando a gente analisa a taxa de juros do país juntamente com o IFIX, o índice dos fundos imobiliários. É como se fosse a média da rentabilidade dos fundos imobiliários todos juntos, né? Então vejam que normalmente quando você tem uma taxa de juros caindo, você vai ter um IFIX subindo. E quando você vai ter uma taxa de juros subindo, você vai ter um IFIX que está caindo ou andando de lado. Perceba que o movimento deles, ó, quando começa a cair as taxas Selic, você vai ter um crescimento dos fundos imobiliários. E assim vai acontecendo. Essa movimentação no decorrer dos anos mostra o quê? Que quando nós investimos em fundos imobiliários, nós temos que ter cuidado, nós temos que ter atenção à taxa de juros do país, porque ela vai influenciar diretamente no valor das cotas. É um risco que você pode correr, por exemplo, se você tem uma carteira muito focada nos fundos imobiliários e a taxa de juros do país está subindo, pode ser que você tenha uma tendência de queda no seu valor patrimonial. Mas lembre-se, o foco dos fundos imobiliários é que você receba renda mensal. Então, assim, faz sentido esse tipo de afirmação. Cuidado com juros. O próximo risco que é falado, que é comentado, diz respeito ao risco da gestão. Então, como é que funciona? Vou mostrar aqui um fundo imobiliário e a gente vai ter uma ideia de como as coisas funcionam. Olha só. O XPML11 é um fundo imobiliário de shoppings. Até aqui você já entendeu. Ele está pagando aí seus 10% de dividendos e está sendo negociado a 0,99 do seu valor. Mas aí você pensa, cara, quem é, o que é, quem são as pessoas desse tal de XPML11? E aí, para poder responder essa pergunta, basta você, na própria página aqui do Investidor 10 ou de qualquer outro site, analisar, olhar quem é esse fundo. Ele é administrado por alguém, não é? É. No caso, ele vai falando sobre o XPML, que ele é um fundo tal, de shoppings e tudo mais, fundo do tipo tijolo, e que ele tem uma administradora. Tá aqui. A administração é realizada pela Vortex, distribuidora de títulos e valores, e a gestão é conduzida pela XP Asset Management. Ou seja, esse fundo ele está ligado, ele é gerido pela XP Investimentos. Logo, quando você compra essa cota desse fundo, o seu dinheiro ele está indo para as mãos de uma gestora. Pode ser que essa gestora seja ótima, tá? Pode ser que essa gestora não seja tão boa assim.
Pode ser que essa gestora faça ótimas movimentações, faça determinadas compras de ativos interessantes, e pode ser que do nada ela pare de fazer esse tipo de movimentação. Então, o que é que significa? Você tem que estar atento, porque você comprar um fundo imobiliário com um prédio muito bom e uma gestora ruim pode fazer com que você perca dinheiro no passar do tempo. Então faz sentido. Você ter uma gestão ruim no fundo imobiliário é algo que pode ser perigoso para o seu patrimônio. Mas se você está ali analisando os relatórios gerenciais e acompanhando de perto essa gestora, tranquilo, não vejo um grande problema não. Bom, e aí a gente vai chegando no final com uma determinada mensagem. Como que você diminui esses riscos? Como que você faz para poder ter uma carteira em que você possa ficar tranquilo? Primeiro, você tem que entender se fundos imobiliários são investimentos para você. Se são investimentos que você gosta, beleza. Você, ao meu ver, tem que ter uma carteira diversificada, certo? Em segmentos, em quantidade de ativos. Ou seja, você ter somente um tipo de fundo imobiliário, por exemplo, todos os meus fundos imobiliários são de CRIs e CRAs. Se tiver algum problema nacional nesse tipo de ativo, toda a sua carteira cai. Agora, se você tem fundos de fundos na sua carteira, você tem fundo imobiliário de logística, você tem fundo imobiliário de shopping, você tem fundo imobiliário de papel atrelado à renda fixa, você tem fundos imobiliários educacionais, você tem FIINFRA, você tem FIAGROS. Perceba, eu falei 7 aqui, né? Eu falei 7 tipos de fundos. Agora imagine essa carteira diversificada com uma potencialidade, com uma possibilidade de você diminuir os riscos. Por quê? Se um ativo seu cai, se um fundo imobiliário cai, você tem outros 10 fundos que estão ali segurando a sua carteira. E aí é muito importante você avaliar o histórico dessa gestão, se ela vem fazendo um trabalho interessante, e como é que você faz isso? Pegando os relatórios gerenciais e lendo, certo? Você vai lá no site do Investidor 10, então você digita o nome do fundo no Google e bota assim, relatório gerencial. Automaticamente vai aparecer esse relatório para você, em que você vai ter tudo escrito sobre a gestão do fundo imobiliário. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha alertado você sobre os fundos imobiliários, tenha feito com que você tenha mais tranquilidade no seu coração para poder investir mais de boa. E bom, se tem alguma outra dúvida sobre os FIIs, coloca aí embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder. Esse vídeo ele não é uma recomendação de investimentos, não é uma recomendação de compra de ativos, ele tem apenas função didática. Curte, compartilha e considere se inscrever. Valeu e fui!